Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Onan Rudá, eu sou criador de conteúdo e esse é o meu canal. E no programa de hoje nós vamos falar sobre ações afirmativas e combate aos preconceitos no futebol. Clube do Povo. Todo time, praticamente todo time se diz isso. Mas o que é ser um clube do povo numa sociedade tão diversa? O futebol é o esporte mais popular do Brasil. E ele, obviamente, não é uma bolha, né? Reflete também tudo que está na nossa sociedade, inclusive seus costumes, vícios e também os seus preconceitos. É muito comum a gente ver expressões racistas no futebol. Esse ano, inclusive, a gente teve aí um episódio lamentável com o jogador Gabigol, e mesmo aqui no Bahia, mais recentemente, onde um torcedor, eu digo aqui no Bahia, né, parece que eu tô falando de dentro do Bahia, mas o Bahia é o clube que eu torço. Tá implícito, né, eu acho. A gente viu aí o torcedor fazendo, né, expressões bizarríssimas de racismo com o jogador Luiz Henrique. O clube agiu prontamente, eu vou falar já mais um pouco sobre isso, né? Mas assim, quando a gente olha a história do futebol, nós vamos perceber que lá no início dele, houve também resistência para que pessoas negras jogassem. E aí a gente teve aquele histórico manifesto que foi feito pelo Vasco, pelo direito das pessoas negras poderem participar. E foi com a participação de pessoas negras e a popularização do futebol que ele ganhou muita força aqui no Brasil, né? Mas ainda hoje, alguns grupos sociais não conseguem acompanhar jogos sem sofrer algum tipo de violência, algum tipo de importunação. É o caso das mulheres, é o caso de pessoas negras, né, que eu já falei aqui, mas é sobretudo o caso de pessoas LGBTQIAP+. E, afinal de contas, qual que é a responsabilidade dos clubes e dos demais agentes no futebol, como federações, justiças desportivas, associações de árbitro e outros, para combater esse tipo de expressão no futebol, para combater esse tipo de violências estruturais? Nós vamos para nossa vinheta agora e aí já a gente continua. Vai, vinheta! Antes de começar, eu quero pedir para você já deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para ajudar na nossa causa de combate à LGBTfobia e racismo, não só no futebol, mas também em todos os lugares. Certo? Foi aqui na Bahia que o Esporte Clube Bahia inaugurou um momento novo no futebol brasileiro e com muita ousadia iniciou um processo de construção de ações afirmativas. Não confundam ações afirmativas com ações sociais que alguns clubes já faziam. Ações afirmativas são aquelas que ajudam no combate a preconceitos estruturais e reafirmam a identidades que são socialmente estigmatizadas, violentadas, excluídas. Isso é ação afirmativa. Ação social são aquelas ações que visam amenizar alguma situação, vamos dizer assim, de forma momentânea, né? Distribuição de cesta básica, as roupas, brinquedos, agasalhos, etc., como a gente vê acontecer, sobretudo, nesse momento que a gente teve chuvas aqui na Bahia. Tivemos aí um engajamento muito importante dos clubes de futebol daqui, da Bahia inteira. Nesse momento a gente está vendo no Rio de Janeiro, com as chuvas lá em Petrópolis, os times do Rio de Janeiro cederam as suas sedes como espaço de arrecadação. Enfim, isso são ações sociais. Às vezes, uma ação afirmativa pode ser uma ação social também. Mas assim, é importante que a gente entenda que cada uma delas é uma coisa, né? Então, a ação afirmativa é afirmar uma identidade no intuito de combater o preconceito que existe na nossa sociedade em torno dela. Baseada nessa ideia de que estava na hora de exercitar a responsabilidade social, colocar ela em prática de alguma forma mais eficiente, mais, vamos dizer assim, concreta, e de colocar também na prática o que é ser esse negócio de clube do povo, em 2018 surgiram as primeiras ações do NAA. Para quem não conhece, o Núcleo de Ações Afirmativas que existe no Esporte Clube Bahia é um núcleo que atua prioritariamente a partir da comunicação, do marketing do clube, mas que envolve outros diversos atores e atrizes sociais, intelectuais, movimento social, e aí essas pessoas dialogam ali, propõem de forma muito tranquila, de forma muito aberta, né? Fazem cobranças ao clube também, né? Não deixa de ter esse aspecto também de cobrar, mas assim, que confluem numa ideia para produzir ações efetivas de transformação ou de visibilidade a partir do futebol, né? Eu vou citar um pouquinho dessas ações para vocês conhecerem um pouco, porque é difícil, muito difícil citar tudo aqui, porque foram inúmeras ações que foram feitas aqui e que trazem um resultado muito positivo. Uma das primeiras ações que o Bahia fez foi um questionário com as mulheres para entender
a dinâmica da presença dessas mulheres no estádio, fruto inclusive de queixas de torcedoras que estavam indo aos estádios assistir o jogo do Bahia e sofreram diversas importunações. Esse formulário trouxe para o clube uma possibilidade gigantesca de formular inúmeras ações, como, por exemplo, a campanha Me Deixe Torcer, que envolve, justamente o direito das mulheres de torcer no estádio, campanhas de combate à violência contra as mulheres, entre outras diversas coisas que o Bahia fez e faz em torno da pauta das mulheres, inclusive fortalecendo de alguma forma ali o time feminino, incentivando a torcida a acompanhar, usando as atletas do time feminino nas suas campanhas de publicidade, entre outras coisas muito bacanas que aconteceram aqui, fruto do desdobramento dessa pesquisa que o clube fez. Na pauta racial, o Bahia lançou uma coleção chamada Clube do Povo. E na primeira vez que teve esse lançamento, foi feito um vídeo muito bonito, com crianças brincando ali de bola. Vai aparecer imagens para vocês aqui. Eu sou uma das primeiras a ser escolhidas no babo aqui da rua. Preta é minha pele e meu coração é tricolor. Mas assim, uma campanha muito bonita, com dizeres muito bonitos, de reafirmação mesmo dessa identidade racial. Teve o Dedo na Ferida, que foi uma iniciativa muito importante, inclusive de formação e de capacitação de todos os ambientes do clube, sobretudo da torcida e de parceria com outras empresas. Teve o trainee específico para pessoas negras, que também buscou trazer para dentro do clube lideranças negras, uma maior diversificação das caras das pessoas que circulam dentro dos ambientes de lideranças dos clubes, Porque é importante que a gente leve em consideração que, no que pese o campo ter muitos jogadores negros, jogadoras negras, as diretorias, os conselhos deliberativos, os espaços de decisão dos clubes de futebol, mesmo aqui no clube, no Bahia, são ainda formados hegemonicamente por pessoas brancas, por homens brancos, héteros, cis, como a gente costuma dizer, Nos Novembros Negros sempre tem campanhas muito bonitas do Bahia. A gente já teve homenagem a personalidades negras, homenagens a figuras negras, a ex-jogadores negros, assim, homenagens muito importantes que os jogadores ali trajavam camisas com os nomes dessas pessoas, Nós tivemos o Abril Indígena falando sobre demarcação, um vídeo que ficou muito bonito, que circulou bastante nas redes sociais. É preciso cumprir a regra. Sem demarcação, não tem jogo. A Copa Indígena, o respeito às religiões de matriz africana, teve campanha também para pessoas com deficiência, com transmissão de jogo em Libras, que é uma coisa que, na minha avaliação, deveria ser adotado de forma constante pelos meios de comunicação que transmitem jogos. Eles deveriam ter essa responsabilidade de ter sempre uma pessoa ali fazendo a tradução em Libra para que elas pudessem assistir os jogos, de forma mais tranquila. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade, mas vira e mexe a gente vê ações como essa acontecendo. Teve a reserva de assentos para cadeirantes poderem ver os jogos. Essa foi uma ação também que eu achei muito bonita, entre outras coisas que o Bahia também fez em torno da pauta das pessoas com deficiência. Na pauta LGBTQIA+, que é a pauta que eu particularmente atuo, a gente teve a camisa Não Há Impedimento, que foi a primeira peça lançada por um clube de futebol no Brasil, justamente dentro dessa coleção Clube do Povo, que trata da temática LGBT, que é basicamente um jogador em posição de impedimento. A frase Não Há Impedimento ali com as cores LGBTQIA+, de alguma forma, essa camisa chamou muito a atenção, porque ela era uma grande novidade, quando ela surgiu. A gente teve um nome social, a adesão do clube ao nome social das pessoas trans e travestis, com a contratação de pessoa trans para trabalhar no clube, que é uma coisa assim muito revolucionária, muito importante. Inclusive, depois que surgiu o LGBT Tricolor, nós tivemos a oportunidade de colocar uma mulher trans, que foi a Cauana, junto com as Tricolíderes, que são as animadoras oficiais do clube. E, na minha avaliação, essa foi uma das ações mais bonitas que a gente pôde fazer, porque ela envolvia tanto o clube, mas também as torcidas, o conjunto das torcidas, e foi um dia assim muito, muito importante, porque foi no mês de março, onde se celebra o mês da mulher, E aí a gente pôde ter a participação de uma mulher trans negra junto ali com as Tricolíderes. Eu particularmente fiquei muito emocionado nesse dia. Teve a ação com a camisa 24, que acabou sendo 24 o número do respeito,
que acabou sendo aderida por outros clubes do Brasil, inclusive o Gabigol usou também a camisa número 24. Aqui no Bahia foi o Flávio que usou, e depois que ele usou, ele gostou tanto que ele passou a usar o número 24. Inclusive saiu do Bahia, quando ele saiu do Bahia, ele continuou usando o número 24, porque de alguma forma ele entendeu que deu sorte para ele, né? Mas a visibilidade foi gigantesca. Teve um vídeo muito lindo de uma campanha que foi Levante a Bandeira, protagonizado pelo Rafael, que é um ator e costureiro, estilista, e que é um vídeo que ele vai tecendo, costurando uma bandeira com as cores LGBTQIAP+. Meu nome é Rafael, sou costureiro, sou homossexual. Apenas por isso, a linha da minha vida pode ser muito mais curta que a sua. O jovem de 35 anos diz que foi vítima de ataque homofóbico. O crime foi motivado por homofobia. Preciso arrematar bem esse ponto, porque é com ela que a gente luta. Agora vai ser assim. Sempre que alguém disser onde acaba meu campo, eu levantarei bandeira. E aí, nesse mesmo jogo que teve logo em seguida, o Bahia exibiu, no lugar das bandeirinhas que ficam ali de escanteio, bandeiras com as cores da diversidade. E em breve, uma delas vai estar aqui no meu cenário, vocês vão poder também ver ela aí, que é uma peça, na minha avaliação, assim, muito histórica. Foi um dia muito histórico, muito bonito. Teve, entre outras milhares de coisas também que a gente fez, milhares é exagero, mas tiveram muitas outras coisas, como também a nossa camisa LGBT Tricolor, que é, na minha avaliação, uma peça também das mais importantes e históricas assim, do futebol brasileiro, porque ela é uma peça de uma torcida, mas assim, que usa a logomarca do time com consentimento, inclusive depois ela passou a ser vendida por um tempo na loja oficial do clube. Tudo isso aqui trazendo e chamando atenção para a importância de ter pessoas LGBTs também respeitadas e acolhidas no ambiente do estádio. E vocês vão ver que teve um efeito prático muito bonito, muito bonito. Hoje o Bahia, ele é, vamos dizer assim, um espaço onde seus torcedores e torcedoras LGBTQIAP+, podem torcer com tranquilidade, sem importunação. E há, por parte da torcida, até um desdobramento de vigiar mesmo, sabe? E de combater esse tipo de expressão, porque a galera entende que isso prejudica o clube. Mas as ações do Bahia não pararam por aí, não. Teve uma ação que foi muito bonita também no jogo contra o Ceará, que foi quando as praias do Nordeste estavam todas manchadas de óleo, estavam todas manchadas de petróleo, e os jogadores entraram em campo com as camisas também simbolizando manchas de petróleo e chamando atenção para a questão ambiental, que eu acho que é fundamental que a gente reflita nesse momento, né? Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo no mundo, aquecimento global, entre outras coisas. O Bahia também fez uma campanha que eu achei muito bonita, que foi sem o verde não há azul, branco e vermelho. E teve até campanha sobre orgulho de ser nordestino, paternidade responsável. Essa outra campanha também de paternidade foi um sucesso. Vou aqui que a mãe tá me chamando. Depois te escrevo mais, viu? Espero um dia poder te entregar todas essas cartas. Na semana do Dia dos Pais, será possível tirar dúvidas sobre registro de paternidade e realizar exame de DNA de graça na loja Esquadrão. Muita gente se questiona, isso é uma ação de marketing. Bom, ela é uma ação muitas vezes de marketing, mas é importante que a gente perceba que não fica só no marketing, entendeu? Elas apresentam uma série de ganhos. Primeiro, os ganhos para o clube, né? Porque aproxima pessoas, engaja debates que são importantíssimos e positivos para a sociedade, posiciona a marca do clube como uma marca que tem uma responsabilidade efetiva com a transformação da sociedade e com a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. E, por fim, e não é o objetivo principal do NA, mas acaba sendo uma coisa que inevitavelmente acontece, também o retorno financeiro, né? Porque na medida que mulheres se sentem à vontade para poder assistir o jogo e irem sozinhas, e antes da pandemia, e mesmo agora quando teve o retorno ali, que a gente chegou a ter 15 mil pessoas, 17 mil pessoas indo ver o jogo do Bahia no final da última temporada, era muito comum a gente ver pessoas LGBTs circulando, transitando, era muito comum a gente ver mulheres, mães solo,
com as suas crianças lá assistindo o jogo de forma muito tranquila. Eu tô dizendo que é um mar de rosas? Não. Eu tô dizendo que ter uma posição nítida e contundente sobre isso conquista as pessoas também para poder perceber como aquilo é importante, e engaja as pessoas em torno disso e cria ambientes mais saudáveis de convivência. E isso acontece muito no Bahia, gente. E sem falar dos ganhos do clube, a gente tem que falar dos ganhos também para toda a sociedade. O futebol tem um aspecto que é muito singular. Não existe no Brasil algo que mobilize tantas pessoas semanalmente quanto o futebol. Então pode ter 2 jogos na semana de um time de futebol. Vai ter ali pelo menos uma dezena de milhares de pessoas assistindo aquele jogo de futebol. E isso sem falar dentro de casa, pela televisão, pelos rádios. E todas as vezes que ações como essas acontecem, elas provocam as pessoas, elas chamam a atenção. Então, fazem com que esses debates, essas pautas, elas furem uma determinada bolha da sua militância específica e atinjam uma massa da sociedade que talvez nunca tivessem contato com essas provocações. Eu tiro muito pela pauta LGBT, que é a pauta que eu conduzo hoje em dia dentro do futebol, e o impacto que essas ações que o Bahia promoveu tem na nossa dinâmica e na nossa convivência dentro do estádio, com as outras torcidas, com os grupos políticos que se organizam para disputar conselho deliberativo e tudo mais. Aqui a gente teve um episódio muito singular na história, que foi a LGBT Tricolor lançou um manifesto, e desse manifesto 9 das 10 chapas que concorreu ao conselho deliberativo toparam assinar ali em torno de propostas e iniciativas que aprofundavam esse ambiente de democracia e de participação das pessoas LGBTQIA+ no clube. Então, obviamente, não fica só no marketing, ganha o clube e ganha toda a sociedade quando a gente tem ações e iniciativas como essas, ousadas, corajosas, que tiram o clube de um lugar comum e de um lugar de conforto e trazem para poder debater a sociedade e para refletir também sobre si. Porque no fundo é disso que a gente está falando. Nenhum clube tem como torcedor só macho, hétero, cis, aquela coisa bizarra, enfim, que algumas pessoas costumam dizer que é futebol raiz. Ao contrário, todo time de futebol tem torcedor LGBT, tem mulheres, tem pessoas com deficiência, tem, enfim, indígenas, quilombolas, e essas pessoas precisam ser respeitadas e compreendidas também a partir de um lugar de inclusão, não de um lugar de violência, sabe? Algumas pessoas também querem tratar essas pautas como algo da política, querendo dizer que necessariamente quando um clube se posiciona sobre uma questão de violência estrutural, ele está assumindo um lado de esquerda. E isso não é verdade, gente. A gente está falando de pautas humanas, pautas de inclusão da humanidade. Tipo assim, deveria ser comum a todas as pessoas que dizem querer uma sociedade menos violenta a inclusão dessas questões em torno da sua narrativa, em torno do seu discurso, em torno da sua formulação. Mas na prática não é isso que acontece. Então eu acho que esse é um discurso profundamente desonesto. Algumas pessoas chegam a dizer assim, mas isso atrapalha o futebol, o time de futebol é para poder pensar em campo. É evidente que é para poder pensar em campo, mas o time é para poder pensar em campo, mas um clube é mais do que o time, né? O clube também tem outros setores, tem a torcida, tem os seus setores internos, tem funcionários e tem a sociedade que acompanha e que assiste esse clube quando ele está em campo, assiste esses jogos de futebol. Então incluir essas pessoas é muito importante, é fundamental, porque tem esses ganhos que eu já falei para vocês. Então, ainda que não seja um objetivo das ações afirmativas lucro, eles inevitavelmente acontecem. E onde é que esse dinheiro vai ser investido, se não, obviamente, no futebol? Entendeu? É só a gente botar tic-teco para poder pensar, que aí a gente vai conseguir chegar a uma conclusão das coisas óbvias que são importantes e de como esse debate ele é importante. Então eu vou exibir para vocês aqui agora um vídeo que eu fiz indo ao estádio de futebol, e me digam em qual estádio do Brasil uma pessoa LGBTQIA+ pode ir assistir um jogo levando essa bandeira aqui, ó gente, que eu sou dessas, eu vou assistir o jogo, eu levo meu bandeirão, entendeu? Para poder demarcar que nós estamos ali. Não é por nada além disso, sabe? Tipo assim, não, mas nós estamos aqui, nós fazemos parte desse clube. Tem pessoas LGBTs que se associaram ao clube depois dessas ações, depois do surgimento da torcida. E em qual estádio do Brasil é que as pessoas podem ir dessa forma e assistirem um jogo e voltarem para casa sem serem importunadas? Eu vou botar esse vídeo para vocês verem aqui. Todo mundo me pergunta como é que é ser um torcedor de futebol gay e ir assistir o jogo. E hoje vocês vão acompanhar o jogo do Bahia junto comigo. Tô pronto. Corre que já começou. Corre, corre. Finalmente estou aqui.
O Bahia já brocou 2 gols. Olha que linda nossa irmã tricolorca. Outros LGBT tricolor ali. Bora Bahia, a minha porra. Mais uma A. Segundo tempo, o Grêmio fez um gol. E o Bahia também, kkkkkkk. Emocionante. Olha essa festa. Três a um Bahia indo embora feliz e sem voz. Em alguns momentos, obviamente, essas posições dos clubes vão ser postas à prova. No caso do Bahia, quando aconteceu o caso Ramírez, junto com o jogador Gerson lá do Flamengo, houve uma acusação de racismo, foi um desafio e tanto para o clube lidar com isso. Mas eu acho que a resposta do Bahia, dentro do que era possível no universo empresarial do futebol, foi uma das respostas mais importantes, e os desdobramentos desse fato trouxeram assim elementos também importantíssimos para que o clube pudesse lidar com isso quando acontecesse outros casos. Então o Bahia tem hoje, dentro das suas cláusulas contratuais, o clube anunciou que faria isso, questões relacionadas justamente a preconceitos e expressões de preconceito junto aos jogadores, para justamente coibir e combater. Apesar da formação que o clube já faz com os elencos e dos tratos e dos trabalhos que já faz com o elenco, essa cláusula contratual também acaba se tornando um guarda-chuva para o clube para episódios desse tipo. Então, só para poder contar para vocês o caso Ramírez, o clube no primeiro momento ouviu o discurso da vítima, afastou o jogador Ramírez imediatamente, contratou aí uma série de peritos para poder fazer a averiguação das imagens do que estava sendo dito ali, para ver se havia mesmo indício de uma expressão racista feita pelo jogador. Ao não identificar isso, o clube reativou o jogador dentro do seu elenco. O caso acabou sendo arquivado na Justiça Desportiva e na Justiça Comum por falta de depoimento, inclusive do próprio Gerson, uma coisa muito estranha, porque o Flamengo tinha pedido adiamento 2 vezes, na terceira vez, salvo engano, foi na terceira ou foi na segunda, o tribunal resolveu arquivar o caso, mas o Bahia não deixou de trazer para si a responsabilidade de pensar nesse caso. Envolveu uma série de intelectuais, de pesquisadores negros, professores importantíssimos dessa luta, da luta racial aqui da Bahia, para ter uma posição coesa. Então, na minha avaliação, eu acho que a resposta foi a contento dentro daquilo do que era possível. O caso Luiz Henrique, agora mais recentemente, que eu citei no começo do vídeo, também teve uma resposta muito rápida. Assim que terminou o jogo, o clube identificou logo os sócios-torcedores, encaminharam para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo a denúncia para que a Comissão de Ética avalie e leve para o Pleno do Conselho Deliberativo uma decisão se é afastamento, expulsão, mas já convidou também esses torcedores para poder se integrarem ao ciclo de formação que o clube ainda faz até hoje, com o dedo na ferida, né, que é sobre racismo estrutural, uma coisa muito importante, muito importante mesmo. E tivemos também outros casos. Então, ao ser posto à prova, é importante também que esses clubes eles tenham essa posição contundente ali, de não passar o pano, né, para esses atos bizarros de preconceito que acontecem. Isso, obviamente, não ficou só no Bahia. O Bahia inaugurou esse momento de ações afirmativas, mas a gente teve aí também o posicionamento do Vasco, com manifesto em torno da pauta LGBT também. Camisa em campo, teve até aquela cena linda do jogador germancano levantando a bandeira LGBTQIAP+, né? O estádio com uma faixa muito bonita, exposta na véspera do Dia do Orgulho LGBTQIAP+, do ano passado. O Botafogo também tem se posicionado muito bem, inclusive tem uma torcida LGBTQIAP+, que é tocada por um homem trans, é uma coisa muito bonita. O Cruzeiro, o Sport, o Santa Cruz, mesmo na Série D, tem procurado fazer ações, sabe? O Internacional e muitos outros clubes que também buscaram e têm buscado fazer ações que impactam e que chamam a atenção da sociedade. Tem uma ação muito bacana que vocês vão ver, que foi feita pelo Fortaleza, chamando a atenção para a violência contra mulheres, e outras tantas que foram feitas também por outros clubes, a ação relacionada ao racismo que o Grêmio fez, enfim. Ano passado, até o Cariocão também iniciou ali de forma, vamos dizer assim, embrionária, um projeto chamado Futebol Sem Barreiras, e fez uma ação muito bonita sobre os desaparecidos durante um jogo, que foi um jogo que eu não me recordo agora, mas os clubes entraram em campo faltando jogadores, e aí os narradores chamaram a atenção que estava faltando jogadores, e aí veio a faixa explicando o que se tratava, que era: se você sentir falta de jogadores em campo, imagine para quem está aí há muito tempo sentindo falta de parentes que desapareceram. E foi uma ação feita com a delegacia lá, né, de desaparecidos no Rio de Janeiro, em parceria com outras entidades, tocada pela Layout Comunicação. Foi uma coisa sensacional.
Não foi mais aprofundado o futebol sem barreiras, mas eu acho que se tivesse sido, teria sido um ganho muito importante também para o futebol carioca. Mas é só para vocês verem que também as federações de futebol, a justiça desportiva, tem tido iniciativas de combate aos preconceitos, de ações e de iniciativas bacanas que envolvem a torcida, que envolvem as pessoas, para além de pensar só a bola na rede, que é, repito, fundamental no futebol. Mas dá para poder a gente fazer mais coisa também, né? E aproveitar essa visibilidade, aquela quantidade de espectadores que o futebol atrai, para chamar atenção para essas coisas. Então, só para vocês terem uma noçãozinha assim de como o Bahia inaugurou esse momento e de como ele é fundamental, ele é importante, até 2016 a gente não tinha clubes que se posicionavam sobre a questão LGBTQIAP+. De 2017 para cá, o Bahia começou a se posicionar, mas cada vez mais foi tomando contundência, né? Inclusive, deixa eu contar duas coisinhas para vocês aqui. Eu participei de um vídeo muito bonito no começo da pandemia. Imagine se o seu isolamento durasse a vida inteira. E foi pro dia 17 de maio de 2020, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. E foi muito bonito, contou com a participação de várias pessoas. E tem no Museu do Bahia um espaço dedicado à questão LGBTQIAP+, lá dentro. O museu está sendo inaugurado agora, então para mim vai ser muito bonito quando eu puder ir lá ver a dedicatória que o clube fez a essa pauta e a essas ações em torno da comunidade LGBTQIAP+. Mas voltando aqui para onde eu estava, em 2020, só para vocês terem noção, cerca de 75 clubes se posicionaram no Dia do Orgulho LGBTQIAP+. 75 contando a série A, B, C e D, e também tem outros clubes que não tinham série e também se posicionaram. Mas em 2021 foram mais de 150 clubes da série A, B, C e D e diversos clubes que estão sem série no Campeonato Brasileiro. Então é para vocês verem como contagiou mesmo esse ambiente do futebol, a necessidade de que os clubes se posicionem em datas importantes, que os clubes assumam um lado nessas questões que dizem respeito à comunidade LGBTQIAP+, às mulheres, à comunidade negra, combater o racismo e tudo mais. Enfim, é incalculável, sabe? O retorno efetivo que isso tem para a sociedade. Mas só para dar para vocês aqui um spoilerzinho muito bacana, uma informaçãozinha rápida, em breve vai sair o anuário da questão LGBTQIAP+, no futebol, feita pela Canarinhos LGBTQ, e aí vocês vão ter esses dados mais detalhados, inclusive os dados de LGBTfobia que aconteceram em torno dos agentes do futebol. Depois eu vou estar falando deles aqui com mais profundidade, certo? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a ganhar relevância e mais pessoas vão poder conhecer essa história e saber como é essa questão de combate ao preconceito no futebol, de promoção de ações afirmativas e tudo que eu pude falar aqui nesse canal de hoje. Às vezes, gente, dá vontade de ficar falando aqui um tempão, mas infelizmente a gente não pode fazer um vídeo com tempo infinito ou também com tempo muito longo, porque fica chato, né? Se vocês quiserem conhecer mais sobre as ações afirmativas no futebol, tem fontes e link na descrição. Um beijo e até a próxima. Valeu! Tá difícil hoje.